Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais um testemunho que edifica. E hoje nós estamos aqui felizes, porque o Todo-Poderoso nos deu vida, nos deu saúde para nós fazermos a obra dele. E a obra dele hoje vai ser contada com mais um testemunho que vai edificar a sua vida. E você que está nos ouvindo, curte, compartilhe e dê seu like. Assim você está ajudando o nosso canal e que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante para você e para mim. E hoje conosco a nossa convidada é a nossa amada irmã Márcia Lara, que ela vai testificar o que Deus fez na vida dela. Boa tarde, irmã Márcia, a paz do Senhor, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, irmã Ivone. Boa tarde, pessoal. Que a paz do Senhor alcance o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Me sinto grata, me sinto honrada por estar aqui, conhecendo você, conhecendo essa obra do Senhor, e muito feliz por poder Amém. compartilhar o que o Senhor tem feito na minha vida, o que Jesus tem feito na minha família. É, eu vou começar a minha história desde quando eu me lembro Tá que bom. eu já cantava na igreja, né? É, a minha mãe e o meu pai sempre foram cristãos, conheceram, né, o evangelho, e quando eu nasci, já nasci nesse berço cristão, já nasci nesse lar cristão, irmã Ivone. E eu me lembro vagamente, quando eu tinha meus 4 e 5 anos, eu cantando dentro da igreja com as criancinhas, mas eu me lembro de estar segurando na mão do meu irmão. E ali a gente cantava aquele hino que as crianças cantam. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura Segura minha minha mão. mão. E isso sempre, até nos dias de hoje, essa recordação ficou na minha mente. Mas pelo meu pai trabalhar numa empresa que viajava muito, então a minha mãe e meu pai nunca foram assíduos, né, dentro da igreja. Eles eram cristãos, eles iam, mas eles não eram frequentadores assim constante, né, que nós devemos ser constante na Sim. casa do Senhor, estar constante na casa do Senhor. E por isso eu me lembro que da minha adolescência eu já não fazia parte, né, de estar dentro da igreja, de cantar com os adolescentes, de estar numa escola dominical. Mas eu me lembro de quando eu era pequenininha que minha mãe me levava. E passou-se os anos, e quando eu tinha 12 anos, o meu avô sempre foi cristão também, porteiro na casa do Senhor lá no norte, em Mauá da Serra. E hoje ele descansa no Senhor, saudoso João Brito descansa no Senhor. E eu me lembro que quando ele ficou doente, ele veio morar em casa. A gente morava aqui no Santa Quitéria, num condomínio, e o meu avô veio morar em casa, porque para ser tratado, precisando de consulta, ele ficou em casa. E eu me lembro que a Bíblia foi meu primeiro contato com a palavra do Senhor. E eu me lembro que o meu avô, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, mas do jeito que o Senhor ensinou ele marcava toda a Bíblia dele. E eu acho que para ele me impulsionar a buscar a palavra do Senhor, ele me chamava e pedia para que eu lesse para ele. Eu não entendia nada, mas eu lia a palavra do Senhor. E eu me lembro que esse foi um grande contato. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Foi um grande contato com a palavra do Senhor, sabendo que hoje, né, o Senhor me deu esse chamado sobre a minha vida. Mas com meus 12 anos, então, eu tive esse contato. Meu avô me chamava, eu lia, e eu via que a Bíblia dele era toda riscada, marcada, eu não entendia. Mas eu via que o amor que ele tinha pela palavra do Senhor era muito grande. E o meu avô descansou no Senhor. E eu não frequentava ainda a igreja, até que o meu pai e minha mãe se mudaram, né, do Santa Quitéria e foram para o SIC. E ali eu já na minha adolescência, eu fui chamada para uma cruzada. Como isso faz diferença. Eu me lembro que a cruzada era do pastor Takayama, né, que ele colocava aquele caminhãozão Cristo Vive. Cristo vive. E a parte da minha mãe, assim, minha avó, minhas tias, minhas primas já eram todas envolvidas com o evangelho, já estavam todas na igreja. E eu me lembro que elas me convidaram que vamos ali no SIC, vamos, né? E a gente, jovem, querendo sair, né? A mãe não deixava ir para a balada, a mãe não deixava ir para o Verdade. som. E daí, com meus 14, 15 anos, minha prima, vamos para o SIC? Eu falei, vamos. Daí chegou lá aquela cruzada.
Foi algo que impactou a minha vida. Impactou. Muitos, né? Não aceitei Jesus naquele dia, mas o que eu vi que aconteceu é coisa sobrenatural. É como se eu me lembrasse hoje e eu visse o pastor orando e chamando quem estava enfermo para oração. E eu me lembro que naquela ocasião, ali no terminal do SIC, que tem uma baixada onde eles faziam, né, a concentração, a cruzada, eu me lembro que tinha um homem de cadeira de roda. E esse homem, eles colocaram lá em cima, e o pastor orou, e aquele homem saiu andando. Então aquilo foi, assim, eu choro porque foi muito forte, sabe? Foi muito forte. E aquilo ficou guardado no meu coração, incentivando uma chama de querer saber quem é esse Jesus, né? Eu já tinha contatos, poucos contatos, mas naquele dia eu falei, quem é esse Jesus que faz um paralítico andar? E naquele dia eu guardei no meu coração. E comecei a ir para a casa do Senhor. Comecei a buscar na de Vila Verde, que é onde eu congrego hoje, que é a Assembleia de Deus na Vila Verde, e começamos ali buscar. E foi uma experiência, mas foi uma experiência muito curta, porque eu não tinha raízes. Eu não tinha raízes, eu não conhecia Jesus. É como a parábola que diz, caiu nas pedras, não conseguia ter raízes. Não consegui permanecer. Me desviei do Senhor, né? E fui para o mundo, mas também do mundo eu não fazia parte. Mas eu também não servia ao Senhor. E nesse período, conheci meu esposo, daí eu engravidei, nós casamos, aí eu ainda muito nova, 17 anos, casei com ele, que é o meu esposo e permanece sendo atual com 27 anos de casado. E quando eu engravidei, a minha filha ficou doente. E tudo isso que acontece, teve um episódio antes da minha gravidez. Eu não estava na casa do Senhor. E por morar num bairro que é mais periferia, né, acontecia cada coisa que era impressionante. Eu vou contar porque eu me lembrei. E eu grávida com a barriga desse tamanho já, indo para 8 meses de gravidez. Entra uma mulher correndo e outra mulher que era mãe dela com uma faca desse tamanho. Meu Deus. E elas entram correndo assim, minha mãe tinha um comércio, então daí a porta era aberta, né? E ela entrou correndo, e ela falou assim, eu vou matar a menininha, o nenezinho que estava no colo da mulher, não conheço elas, não sei quem era. Mas quando ela entrou, eu falei assim, não, entrei no meio da frente, minha barriga daquele tamanho. A mulher com a faca apontou, encostou na minha barriga. Ela com a faca e o nenezinho com a outra, com o bebezinho com a mulher atrás. E eu me lembro assim, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que falar, mas eu falei assim, não, você não, aqui não, você não vai. Sai daqui, pelo amor de Deus, sai daqui. E mesmo que eu tinha pouca fé, vamos dizer assim, eu não tinha fé nenhuma, eu comecei a orar ao Senhor, mesmo sem entender. E eu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aquela mulher se desfaleceu, os braços, e saiu, e foi embora. Passemos ali, a situação aconteceu, voltou-se um momento de paz, mas eu fiquei me refletindo, meu Deus, o inimigo ia tirar a vida do meu bebê, né? Estava grávida da minha filha, um risco. Primogênita, e tipo assim, mas eu não conseguia deixar de não fazer nada, porque a gente que tem esse chamado dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, quando queima, em ajudar o próximo ou em fazer algo, é mais forte do que a gente. Quando acontece, você já foi, já fez. Eu me lembro que isso foi uma experiência que daí eu vi o Senhor me guardando do homem mau. Eu vi o Senhor me guardando. Isso passou. Quando a minha filha nasceu, quando ela tinha 1 ano de idade, minha filha caiu doente e ninguém sabia o que era. Minha filha Thalissa caiu doente e ninguém sabia. Mas eu tinha uma avó que orava. E a minha avó, leva na igreja, vai para a igreja. 2 dias eu pegava ela assim, desfalecida no meu braço. Desfalecida e não sabia, o médico não sabia, não tinha o que fazer, o médico não dava diagnóstico. E eu me lembro que a minha avó, leva na igreja, eu falei assim, mas vó, nem na igreja eu estou indo, como? Leva na igreja. Peguei ela desfalecida no meu braço, levei lá, era o presbítero que morava, que era o caseiro na casa do Senhor, o presbítero Lodi, né?
E eu me lembro que ele orou, ungiu, e no mesmo momento, a minha filha, com 1 ano e meio, ela saiu brincando. 2 dias deitada, desfalecendo como morta, ela saiu andando da casa do Senhor. Isso o Senhor foi tudo acrescentando na minha vida, mas eu ainda não tinha ido aos pés do Senhor. Até que comecei a trabalhar no posto de saúde. E eu sempre vejo que o Senhor, ele prepara pessoas para estar do seu lado, para te impulsionar. E eu me lembro que a minha mãe e meu pai estavam afastados da presença do Senhor. E o Senhor, ele colocava no coração, ore, busque por eles. E eu acreditava assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que buscar por eles, porque se eles continuarem assim, a minha família toda vai estar destruída. E eu me lembro que uma colega falou assim, vai ter um café na minha casa. Né, irmã? E crente gosta de comer, né? Gosta, não bebe, mas come. Aí come. E o Senhor sabe qual é a isca certa para te pegar. Porque se ela tivesse falado assim para mim, irmã Ivone, ela falado assim, olha, vai ter uma oração em casa. Nossa, eu não iria. Ah, não iria. Mas ela, vai ter café na minha casa. Eu falei assim, opa, Vamos lá. Vamos tomar café. E quando eu cheguei lá, ela me enganou. Era oração. Daí tinha as missionárias que estavam em volta. Fiquei num cantinho, paradinho. Abaixei meu joelho e orava, Senhor, salva a minha mãe, salva o meu pai, mas eu fora dos caminhos do Senhor. Né? Eu tenho experiência fora do chamado do Senhor. Mas eu orei aquele dia e eu me lembro que a irmã, sendo usada por Deus em profecia, ela se levanta. Menina, fica em pé. Eu tinha 22 anos, fica em pé. Ela aponta o dedo para mim assim e fala assim, Deus manda te dizer que a tua casa, ele cuida, mas ele quer trabalhar em você. Ele quer você. Amém. Naquele dia, eu chorei, sem entender nada. Como que eu vou falar para o meu esposo que agora eu preciso casar, que eu preciso entrar em comunhão? E o inimigo começa a colocar na mente da gente tantas coisas, né? Mas eu não aceitei Jesus. Mas o Senhor foi abrindo o caminho. E eu guardei aquela palavra, sabe por quê, irmã Ivone? Porque antes de Deus fazer por nós, ele trabalha em nós. Jesus trabalha em nós, Jesus trabalha por nós e Jesus trabalha através de nós. É um kit completo. É assim que o Senhor faz. Mas foi questão de pouco tempo. Naquele tempo tocava muito o CD, né, da Cassiane. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? E eu escutei na rádio e falei assim, eu quero esse CD aí. Fui numa venda perto de casa. E geralmente essas coisas se vendiam só na Canaã, aqui na Rui Barbosa, né? Só ali, era o centro. Ou perto lá da sede, geralmente na Voluntários da Pátria, né? Geralmente era daqueles lados. E eu me lembro que eu fui numa vendinha e tinha um CD original da Cassiane. Acho que o senhor tinha preparado para mim. Porque vendia muitas coisas do Paraguai naquele tempo, mas o CD era original. E naquele tempo não tinha CD evangélico assim, dessa forma, com a capinha, com as letras, não existia. E eu me lembro que se o CD não tivesse sido furado, tinha furado de tanto que eu escutei. E escutei, e ficava, escutei esse louvor. E daí passou-se uma semana, o Senhor trabalhando na terra. Por isso que é importante a adoração, o Senhor trabalha na terra. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo faz. E eu me lembro que era congresso dos jovens, minha prima assídua na igreja, falou assim, Márcia, vamos na sede? Eu falei assim, mas meu Deus, eu só usava mini saia. Eu usava mini saia. Eu não tenho roupa para ir. Né? A gente fala, não tenho roupa para ir. Daí elas, como bom cristã, diz, mas vai do jeito que você se veste. Eu falei assim, peguei minha saia maior, ainda minha saia maior dava um palmo ainda para cima do joelho. Eu falei assim, mas como que eu vou ir para a igreja assim? Mas naquele dia eu fui. Sentei em cima, né? E naquele dia, naquele congresso, quem que estava cantando, irmã? Quem tinha sido chamado para ser a cantora da noite? Cassiane. A cantora Cassiane. O hino, quando ela começou a cantar o hino, eu sinto assim, sabe? Eu lá em cima e ela começou a cantar, desceu um fogo assim de cima, sabe? Que me queimou de todo o corpo. E naquele dia, quando foi feito o apelo,
né, eu levantei a minha mão. Talvez ninguém viu, talvez ninguém tinha visto, mas eu falei assim, Senhor, vem aqui. E daquele dia em diante, eu comecei a ser mais assídua na casa do Senhor. Eu cheguei pro meu esposo, né, e falei assim, amor, eu voltei para Jesus. Eu aceitei de novo, me reconciliei com Jesus. E eu tenho que te falar isso. Eu vou voltar para a igreja. E ele olhou para mim, né, porque ele era muito fanático por futebol. E naquele tempo, no ano de 2000, ainda era bem restrito para os evangélicos, né? Então, daí, quando ele pesou na balança, ele disse, mas eu não preciso não, né? Então, eu não preciso. Não estou falando, né, você é meu esposo, eu estou falando que eu reconciliei com Cristo, eu voltei para Jesus, Jesus me chamou e eu preciso que nós viéssemos casar, né? E foi questão assim, ele não foi nada contrário, pelo contrário, nós casamos, eu fui para a igreja, ele ia esporadicamente, só que daí a minha vida começou o Senhor trabalhar, me fortificar. O Senhor era consagração, eu sempre gostei de círculo de oração, sempre gostei de evangelismo, e o Senhor foi lapidando, 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 e eu orando, Senhor, salva minha casa, salva minha mãe, salva meu pai, salva meu irmão nas drogas, meu irmão na bebida, o meu esposo viciado em futebol. O meu esposo, ele não viu minha filha crescer, porque era todo final de semana jogando futebol campeonato. Quando não era na Vila Verde, era para fora, era em outros bairros. Então, ele não viu. E eu sempre sozinha, e eu orando, 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 até que o Senhor, ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. E eu me lembro que a minha irmã tinha 15 anos. É algo sobrenatural que isso aconteceu, que daí ela era minha parceira de buscar o Senhor. No entanto, ela era minha parceira de buscar o Senhor. E eu me lembro que final de ano tinha um propósito que a igreja fazia, e a gente colocava no coração o valor do propósito, né? Fazia a carta e pedia para o Senhor ali. E eu me lembro que a minha irmã, ela não tinha o dinheiro. E meu pai tinha falado que ia dar, mas daí quando chegou ele não deu. E a minha irmã chorando, eu falei assim, não, eu vou te dar o dinheiro e você vai. E ela fez o propósito, ficou toda feliz e entregou aquele propósito. E a minha irmã era parceira, onde eu ia, ela ia. Aonde eu estava, ela estava. Quando ela foi se batizar, só fui eu no batismo dela. Minha mãe e meu pai, mesmo sendo desviado, não foram no batismo dela, mas eu estava lá. O Senhor me preparou para esse tempo, para mim estar lá junto com ela. Em todo lugar que eu ia, nas vigílias que tinha na sede daquele tempo, tinha vigílias na sexta-feira à noite, e eu ia com ela, que era para os jovens, e eu via Deus falando através de você, eu vou salvar a tua casa, eu vou salvar a tua família. Mas a gente não entende o propósito do Senhor. E certo dia minha irmã ficou doente, do nada, uma dor de garganta, levou no posto de saúde. Fiquei uma tarde inteira na unidade de saúde. Ela recebeu indicação, o médico falou, não, pode voltar para casa, tá bem. Mas quando deu 9 horas da noite, eu estava de dieta do meu segundo filho, que é o Eric, 40 dias na dieta dele, que eu já tinha ganhado ele no ano de 2004. A minha irmã teve uma convulsão, e minha irmã não voltou mais daquela convulsão. E eu me lembro que minha mãe liga, eu saí correndo, mesmo com a dieta, coloquei elas no carro, chegamos no 24 horas do Fazendinha. Quando chegamos ali, uma enfermeira que eu não conheço, não sei quem é, ela chegou perto de mim e falou assim, se acalma, Deus está no controle de todas as coisas. E eu pensei, bom, se Deus está no controle, então a minha irmã vai sair dali. E daí saiu o médico, né, e diz assim para minha mãe e para meu pai, eu ouvindo, e ela dizia assim para o meu pai, isso aí é crise de adolescente, ela precisa de um psiquiatra. E eu não entendia o que o médico estava falando, e a minha irmã deitada. E daí meu pai e a minha mãe saíram para ouvir o médico, e eu fiquei com ela, falando com ela, né? Eu falei assim, Miriam, acorda, o que está acontecendo com você? E eu achando que o médico tinha falado era verdade, que era coisa da cabeça, que era psiquiatria. Que ela estava fazendo luxo, que ela estava querendo chamar atenção. E eu me lembro que ela, deitada na maca, ela começou a sorrir.
E eu olhei e falei assim, eu acho que o médico tem razão, ela está sorrindo. Eu acho que ela está aprontando, né? 15 anos, quer chamar atenção. E ela deitada na máquina começou a sorrir, mas era um sorriso, era uma expressão diferente, brilhava o rosto dela. E o Senhor me permitiu ver isso. Minha mãe não viu, meu pai não viu, mas eu vi. E quando a gente está na presença do Senhor, né, o Espírito Santo nos mostra. Quem é espiritual entende as coisas que é do Espírito. E ela começou a sorrir, mas era um sorriso diferente. Sabe quando você está com saudade de alguém, você vê aquela pessoa, aquele sorriso e é como se ela tivesse visto alguém. Só que daí eu olhei e eu achei estranho e comecei a chamar ela. E ela não voltava, mas ela estava sorrindo. E eu me lembro que ela fazia, eu não sei se vai, mas ela fazia com essa mão assim e com essa outra mão assim, sorrindo. Eu falei assim, mas parece que ela está voando, parece que está nadando, sabe, com a expressão assim. E daí deu uns 2 minutos. Ela sorrindo e com essa expressão, ela teve outra convulsão e minha irmã ficou 13 dias no hospital de clínicas, 13 dias internadas e na UTI, e o médico não descobriu o que ela tinha e o Senhor tomou para si. O médico fez todos os exames e o Senhor tomou para si e a gente não entendia o que o Senhor tinha falado antes. E quando a minha irmã foi para o céu, porque eu acredito que o que o Senhor mostrou para mim, ela era encontrando Cristo. Eu não tira, sabe? Ninguém rouba isso de mim. Que aquele movimento, não sei. E o sorriso dela você nunca tinha visto nela? Não, era um sorriso, era resplandecente, não tem como explicar. Eu não estava na época de Moisés, quando viu Deus, né? Mas diz que o rosto de Moisés brilhava, que ele tinha que, né, cobrir a sua face. Mas o que eu via é como se a minha irmã tivesse tendo um encontro com Deus. E naquele encontro o Senhor já tinha tomado para si e ficou o corpo ali. E depois de 13 dias, né, a minha irmã vai a óbito. E começa a grande obra na minha família. Meu esposo foi para a igreja, meu pai foi para a igreja, meu irmão foi para a igreja, minha irmã foi para a igreja, minha mãe, eles permanecem firmes até hoje, e o Senhor começou a grande obra na minha família. E foi uma fase muito difícil, porque eu estava com um bebezinho crescendo, mas sentindo a dor do luto e questionando a Deus, até quando Deus vem e nos consola e nos conforta. Quando ele usa os profetas para dizer, eu fiz, eu quis, e eu sabia o que ia acontecer. E, mãe Ivone, passou-se o tempo, né, e eu me envolvi na obra, porque a melhor coisa que nós podemos fazer é se envolver na obra do Senhor. É pregar o Evangelho. Então, na Vila Verde, a gente pregava no carro do som, cantava na rua, era o que eu amava fazer, entregar folheto, visita, oração, campanha, e a gente foi se envolvendo, repreendendo demônios, expulsando demônios. Teve uma vez que fui chamada para repreender um demônio, a moça em si estava grudada na parede como uma aranha, né? E eles tinham um telefone de contato, chamaram, chegamos lá, repreendemos em nome do Senhor Jesus, porque é só no nome dele que faz essas coisas, é só no nome de Jesus, é só Jesus que salva, é só Jesus que cura, tudo é ele, tudo é para ele. Nós somos só instrumentos aqui, não temos nada, a glória sempre é dele. E o Senhor foi me forjando nessa área de libertação, o Senhor foi me forjando nessa área de evangelismo, de pregação. E eu me lembro que uma vez fomos expulsar, né? Tinha uma equipe, nós tínhamos a equipe das irmãs, eu era mais nova, as irmãs eram todas irmãs do coque, e eu sempre a mais nova no meio, né? E eu me lembro que expulsando um certo legião de demônio, ele se manifestava e ele falava, vou destruir a sua casa. Só que a gente naquela empolgação, cheio de fé, assim, na minha casa não, né? A gente repreende e expulsa e ele vai embora. Mas passou-se uns tempos. Meu esposo, ele estava na igreja, mas ele ainda não conhecia Jesus. Né? Às vezes a gente encontra muitas pessoas assim, dentro da casa do Senhor, mas ainda não conhece, não tiveram experiência com o Senhor.
Então, de acordo com o que a obra que o Senhor ia fazendo, fora de casa, o inimigo usava o meu marido dentro de casa. E isso foi começando a me dividir. Isso foi começando a me machucar. Foi começando a me ferir. Nunca teve violência, mas as palavras, tem palavras que ferem mais do que um tapa. E isso começou a dividir e eu não consegui entender como que uma pessoa pode estar dentro da casa do Senhor e não gostar de fazer, não gostar da obra do Senhor, né? E isso começou a me dividir e chegou um dia eu estava tão triste, tão chateada, eu falei, Senhor, eu não quero mais pregar, não quero mais fazer nada, porque, Senhor, eu vou lá, faço e volto para casa, vivo um inferno. Eu falei assim, isso não é de Deus. Não quero mais. Falei, vou chutar esse balde. E naquele dia eu pedi a separação. Falei assim, não quero mais estar casado com você. Não vou fazer a obra, não vou pregar, mas também não vou estar... Porque ou é 8 ou é 80. Ou eu sou crente ou eu não sou crente. Porque viver assim eu não quero. Naquele dia, o meu esposo se levantou. Na hora que eu falei que não quero mais, peguei a aliança, joguei, não quero mais. Tá aqui. Não quero mais estar casado com você. E daí o inimigo, ele usa a gente quando a gente sai fora do propósito. Aproveitou. Eu falei assim, não te amo mais, não quero, eu te odeio, né? E quero me separar de você. E eu me lembro que mesmo assim, a gente estando longe da presença do Senhor, eu falei assim, mas é o seguinte, eu vou largar de você, mas você não largue de Jesus. Falei para ele, eu não quero mais você, mas você não largue de Jesus. Eu falei para ele assim. Daí foi quando meu esposo se levantou. Pensa no homem, mãe Ivone, que ficou crente. Ficou crente. Fiquemos 1 ano e meio separado. Ele ficou crente e separado de você. E eu fora da igreja. Ai, meu Deus. Deus precisava trabalhar na minha casa, porque ele usa a família inteira. O projeto dele é uma família inteira. O Senhor não chama um sozinho, o Senhor chama uma família. É propósito do Senhor. E eu me lembro que eu me separei dele e fui viver minha vida. E minha casa, abandonei minha casa, deixei meus filhos, né, com Deus e com ele, e meu esposo virou crente. Era de manhã, de tarde, se tivesse qualquer horário que falasse, vai ter culto, meu esposo estava lá. Vai ter vigília, meu esposo estava lá. Vai ter culto de tarde, meu esposo estava lá. Era de manhã, de tarde e de noite. O que ele fazia era orar e buscar. Era orar e buscar. E toda vez que alguém se põe de joelho, Deus, ele responde. Deus responde. Alguém que paga um preço, que busca, Deus responde. É claro que nesse período de tempo, no começo, a gente está com todo aquele fogo, né? De buscar, de ter... Mas o meu esposo, ele encontrou Jesus. Ele encontrou Jesus. E eu fui vendo a transformação dele. Eu me lembro, certa vez, separada dele, ele voltando 3 horas da manhã, porque eu dormia num quarto separado dele, ele dormia no outro, que a gente se separou. Dentro de casa, mas a gente se separou. Ele vivia a vida dele, não dava justificação, fazia o que dava em casa, ia para o trabalho e voltava, trabalhava à noite no Hospital Pequeno Príncipe. E eu me lembro que ele, certa madrugada que eu estava em casa, ele abriu a porta do quarto, eu pensei, o que ele, né, vai querer mexer comigo? Pensei na minha mente. Mas eu me lembro que ele só estendeu a mão, 3 horas da manhã. E mulher é esperta, a gente abre um olho e fecha o outro para fingir que, né, fingir de morta. Não, fingir que eu tô dormindo. E daí eu me lembro que ele só estendeu a mão. Foi uma oração tão rápida, irmã, mas uma oração tão eficaz. Ele estendeu a mão e disse, Senhor, antes dela ser minha esposa, ela é tua serva. Antes dela ser mãe dos meus filhos, ela é, Senhor, a tua filha. Senhor, eu não sei se nós vamos permanecer casados, mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai levantar ela. Ele disse amém e foi para o quarto dele. E aquelas palavras, o Senhor começou a trabalhar e o Senhor foi trabalhando, só que o coração duro demais, porque quando a Bíblia fala que o inimigo vem e encontra a casa limpa, traz um e traz mais 7 legiões, a gente se aprisiona naquilo. E a gente fica aprisionada. E é difícil um desviado conseguir retornar, né, aos caminhos, né, aquele que se afastou conseguir retornar aos caminhos de Jesus. E eu estava aprisionada, mas eu me lembro que o Senhor sempre tem o parafuso certo
Eu sempre falo, o Senhor tem um parafuso certo para nos colocar de volta no lugar. E eu me lembro trabalhando no Hospital Pequeno Príncipe, da noite para o dia, eu sentia uma dor muito forte nas minhas costas. Nunca tinha sentido essa dor. Alguns profetas que eram carnais falaram assim, vai morrer. Está com câncer. Não quis fazer a obra do Senhor, vai morrer. Meu Jesus. Os carnais. Mas tinha os espirituais diz não, Deus vai levantar ela. Não é para a morte, é para a glória de Deus. E eu me lembro que eu não conseguia pentear o cabelo. Meu cabelo tá liso, mas naquele tempo ele era todo enroladinho e eu não conseguia pentear o cabelo, eu não conseguia colocar uma meia. Uma vez fiquei travada no terminal do SIC, não saí, não conseguia ir para frente nem para trás. E fui fazer os exames. Tinha uma hérnia e estava bem agravada essa hérnia de disco. Estava prensando o ciático e o médico, né, que eles são muito sinceros, de acordo com, né, com que eles da proposta, ele diz, olha, ou você faz a cirurgia ou você não anda mais. Eu já não sentia a perna esquerda. Meu Deus. Emagreci, fui para 55 quilos, hoje eu tô fortinha, mas eu fui para 55 quilos e quem me olhava dizia mesmo, vai morrer. Quem me olhava dizia, tá morta, mas saiu da presença do Senhor. E naquele tempo eu fiz a cirurgia. E quem estava do meu lado? Meu esposo. Né? Quem ficou comigo? Meu esposo. Quem cuidou de mim? Meu esposo. E mesmo assim eu não quis voltar para ele. Coração duro, coração machucado, ferido, que é só o Espírito Santo que pode, é só Jesus que pode fazer, é curar o nosso coração, é só Jesus. E eu me lembro que fiz a cirurgia e no dia seguinte da cirurgia, no dia da cirurgia, quando terminou a cirurgia, a primeira coisa que eu fui fazer era mexer o meu pé. Porque às vezes algumas palavras a gente guarda, dizendo, vai ficar assim, é punição de Deus. Né? Não quis ter... Então, quando eu mexi meu pé, eu falei assim, glória a Deus, o Senhor ainda me ama. Né? O Senhor ainda me ama. E saí andando do hospital. Hoje eu vejo que foi a mão de Deus. Passou alguns dias, coração endurecido ainda. Eu olhava pro meu esposo e falei assim, eu não quero casar com você, mas nós podemos ser bons amigos. Não quero voltar. Vamos ser bons amigos. Vamos ser bons amigos, vamos começar tudo de novo. Mas daí o Senhor fechou o coração dele, porque o Senhor queria a minha vida transformada 100%. Eu me lembro que o Senhor preparou um jovem, eu voltando de um plantão do Hospital Pequeno Príncipe, 7h30 da manhã, um jovem que se um dia o Senhor me permitir, talvez no céu ou em algum lugar, talvez ele nem vai saber. Mas eu me lembro que estava com um foninho, né, escutando rádio, músicas seculares, é claro, porque eu não estava na presença do Senhor. Depois da cirurgia, depois de todo esse processo, eu me lembro que esse jovem olhou para mim, moça, a gente às vezes não entende uma pequena palavra, Jesus te ama. Daí eu não tinha escutado, será que ele está falando comigo mesmo? Daí tirei o foninho e está falando comigo, moço? Dele, Jesus te ama. E foi embora. Não marchou, não falou línguas estranhas, não entregou profecia, ele só falou, moça, Jesus te ama. Me lembro que eu entrei no ônibus, escutava 97, né, rádio secular. Me lembro que eu tirei e coloquei na gospel. Eu falei assim, se o senhor estiver falando comigo, se aquele rapaz falou é verdade, se o senhor estiver falando, fala comigo agora. Coloquei o foninho, o hino. Volta, 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 filho, para casa do pai. Volta, volta, filho, para casa do pai. Comecei a chorar dentro do ônibus. Quem olhava, falou assim, moça, você precisa de ajuda? Chorei. Falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor quer que eu volte, então me ajude a voltar. Me ajude a voltar para a sua presença. Me ajude a tirar todos os embaraços. E daquele dia em diante, o Senhor foi trabalhando. Pedi perdão para toda a minha família, porque nesse período, quando a gente fica afastado do Senhor, a gente magoa muitas pessoas, porque eles querem tentar nos ajudar, mas tem obra que é só o Espírito Santo que faz na nossa vida. E às vezes as pessoas elas querem nos ajudar, né? Quantas vezes meu esposo chamou o profeta para ir em casa para orar pela minha vida, achando que o profeta ia orar e eu ia me render e já ia. Não, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo. E naquele dia eu entendi, logo no culto seguinte fui na igreja, o irmão pregou, reconciliei com o Senhor,
pedi perdão para o meu esposo me perdoou de todas as coisas que eu fiz nesse 1 ano e meio que eu estava fora da presença do Senhor, meu esposo me perdoou, hoje nós vivemos bem. E eu me lembro que nesse período, nesse processo, tem um culto que eu gosto muito de frequentar, e hoje eu ajudo a dirigir as irmãs, mas naquele tempo eu só frequentava, que é o Rancho dos Profetas, não sei se você já ouviu falar, mas aqui no SIC mesmo, no Sabará. E o Rancho dos Profetas é um culto especial que as irmãs fazem na casa, era um culto de garagem. E eu me lembro que eu fui nesse culto e uma irmã falou bem assim para mim, entregou uma profecia e falou assim para mim: faz a minha obra, que da tua casa cuido eu. E eu falei assim: amém, Jesus. Eu nem sabia a proporção do que era o que ela estava me falando, a proporção do que ela estava me dizendo. E passou-se uns 2 anos dessa profecia. E eu recebo uma ligação que nenhuma mãe gosta de receber, que foi quando alguém liga para mim dizendo: Márcia, corre para sua casa, que tem alguma coisa acontecendo, e ninguém queria contar. A minha filha, por causa de todo o processo da separação do meu esposo, a minha filha ela começou a se envolver com droga, né? Teve experiências que eu tive e eu levei um tapa na minha cara com palavras, que quando eu estava fora da presença do Senhor, a minha filha ela se embriagou tanto, que ela caiu na calçada. Meu Deus. Com os seus 15 anos, e ali ela ficou caída na calçada a ponto de alguém bater na porta da minha casa. E sabia que eu era da igreja e sabia que eu estava desviada. E falou assim: ó, tua filha está caída ali. E eu levantar e catar minha filha na calçada, bêbada, embriagada, sem força para ir para casa. Daí eu me lembro que eu chamei a minha mãe. Quando levei a minha filha, né, para casa da minha mãe, a minha filha falou assim: você não me ama, você não ama meu pai, você não gosta de nós, né? Naquele tempo aquilo me machucou muito. Estava revoltada. Né? Ela estava revoltada. E nisso ela se envolveu com drogas, né? Começou a se envolver com drogas. E eu me lembro que ligaram para mim: corre para tua casa que está acontecendo alguma coisa. Minha filha já era casada, com 16 anos, ela teve uma overdose. Meu Deus. Ela teve uma overdose com uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, a minha filha caiu em casa. O meu genro tentou ajudar ela, para ela não morrer asfixiada. Saía sangue dos ouvidos, é como que a tensão da droga começou a explodir, na verdade, né? E ela teve essa overdose, o pulmão dela não deu conta da droga em si. Ela começou a sangrar daí pela boca e ela já estava cianótica, caída no chão. E quando eu cheguei, eu olhei essa situação. Eu me lembro de a minha mãe gritar no canto: Senhor, eu estava lá quando o Senhor disse que se ela fizesse a tua obra, o Senhor cuidava da casa dela. Eu me lembro assim disso, porque isso o fôlego de vida é só o Senhor que dá. É o Senhor que tira e é o Senhor que coloca, e ela já não estava respirando mais. E eu me lembro que naquele momento a minha filha dá um suspiro. E quando ela suspira assim, aquele ar expande os pulmões. Foi o tempo de nós chegarmos no SIC, no Paraná Clínica do SIC. E ali ela foi entubada, ali ela foi cuidada. E eu me lembro que nesse período de tempo que dá 3 minutos dali de casa, e quando a gente está com pressa, parece que os minutos somem, eu me lembro de abraçar ela e falei: Senhor, se a minha filha morrer hoje, eu não vou ver minha filha nunca mais, Senhor, porque ela não está nos seus caminhos. Mas, Senhor, não deixe a minha filha morrer nessa situação. Eu só me lembro de abraçar ela e naquele momento chegamos no atendimento, eles entubaram ela, levaram para o Hospital Santa Cruz. Ali a gente ouve o que o médico sempre fala: ficou 5 minutos, a partir de 5 minutos sem respirar. Você sabe que se ela voltar, vai voltar com sequelas, mãezinha. Você sabe que se voltar, vai voltar assim. E ali entubaram ela, colocaram todas as sondas, monitoraram, e ela ainda estava tendo crises de convulsões. E o médico diz: o cérebro dela não vai aguentar as crises de convulsões. E vamos ter que fazer a lavagem também.
E nesse momento, eu me lembro que o médico diz, ela vai ficar na UTI, volta para casa. Foi o momento mais rápido que eu andei de ambulância na minha vida, mesmo trabalhando na área de enfermagem. Porque quando é com a filha dos outros, quando é com os outros, a gente tem uma postura, mas quando é na nossa casa é outra postura. Parece que a gente desfalece, na verdade. E eu me lembro que o médico ficou com ela em Santa Cruz e eu e meu esposo voltamos para casa. E é por isso que eu sou apaixonada pela palavra do Senhor, apaixonada por Jesus. Porque quando ele diz, entra no teu quarto, existe coberturas espiritual. O pastor já estava orando, a igreja estava orando, a família estava orando, a oração já tinha ido para fora, que a gente tem uma rede de apoio muito grande na casa do Senhor. Por isso que vale a pena a gente estar na presença do Senhor, porque tem uma rede de apoio. O Senhor levanta pessoas para interceder, para cuidar de nós. Que nós nem conhecemos, né? Nem sabemos quem isso, é. Por amor à obra. E eu me lembro mas aquilo era para mim e para o meu esposo. Eu me lembro que a gente entrou no quarto, como a palavra do Senhor diz em Mateus. A gente entrou no quarto, fechou a porta, peguei na mão dele ali, a gente começou a orar, Jesus, não deixa minha filha morrer, não deixa. O médico disse, mas o Senhor é o dono da vida. E comecei a lembrar de todas as pregações que falava, que a palavra do Senhor trazia, ressuscitava. A filha de Jairo, de Lázaro, e a gente começa a falar, Senhor, quantas vezes eu preguei isso, Senhor? Agora eu preciso viver esse milagre. Irmã Ivone, eu não sei se naquele dia eu subi, se o céu desceu, mas o Senhor, ele falou assim, você não orou para mim trabalhar? Eis que eu estou começando uma grande obra. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eu me lembro que desceu uma paz tão grande, que essa paz é só o Senhor que pode dar. É só Jesus que pode trazer essa paz, é só Jesus que pode trazer esse conforto. Quando ele está no controle de todas as coisas, é só Jesus. Só que na minha mente, diz, eu já tive uma perda da minha irmã com 15 anos, Senhor, e agora minha filha com 16, Senhor, não permita. Não permita, porque a gente fica marcada, a gente fica com sequelas, a gente fica ainda com as feridas, com as cicatrizes. E na minha mente diz, o Senhor vai levar minha filha e a culpa era minha, porque eu tinha me afastado da presença do Senhor, mas eu já estava presente de novo. Só que o Senhor é aquele que muda a história e faz algo novo. Não é porque aconteceu com o pai, com a bisavó, que vai tornar acontecendo conosco. E quando eu escutei o Senhor falar no meu coração, né, falei para o meu esposo, nossa filha está bem, vamos dormir. Vamos dormir que amanhã a gente precisa no hospital. E quando cheguei no hospital no dia seguinte, não tinha dado 36 horas ainda. O médico me chama, cheguei na hora da visita. No Santa Cruz, o médico me chama e ele fala assim, mãe, não sei o que aconteceu. Como é bom saber que Jesus, ele trabalha enquanto a gente dorme. Como é bom saber que Jesus trabalha enquanto a gente dorme. E eu me lembro que o médico, não sei o que aconteceu, mãe. Tiremos a sonda, tiremos o aparelho. E ela está perguntando por que ela está aqui, mãe. Mãe, faz o seguinte, pega a tua filha e vai para casa. Mas o normal é, irmã Ivone, passar 24 horas ou 12 horas no quarto antes de ir para casa. Isso é normal de uma UTI. Para saber se está tudo bem, para ficar naquele período de observação depois da UTI. Mas o médico diz, ela está muito bem, pega a tua filha, vai embora. Ai, irmã, se Deus falou, está falado, abracei minha filha, vamos para casa, porque eu sei. Daí o médico disse assim para mim, mas eu vou te fazer uma carta. Leva a tua filha para o psicólogo, ela precisa ir psicólogo. Eu falei assim, me dê tudo aí, eu sei quem é o psicólogo, já sei quem que é, já sei quem que fez a obra, e eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel e vai terminar. Aleluia. Aleluia. E eu me lembro que peguei a minha filha e vim para casa. E hoje a minha filha, porque o Senhor diz que nossos filhos vão mais longe do que nós. É isso que nós cremos, né? Nossos filhos vão mais longe do que nós. E hoje a minha filha ela é casada, trabalha na enfermagem também, né? Liberta das drogas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E eu sei que o Senhor vai concluir na vida dela um chamado grande e lindo. E o Senhor tem feito tudo isso
Daí o Senhor, depois de toda essa restauração que o Senhor fez no meu lar, o Senhor começou a me levantar, para ministrar. Eu sempre quis adorar o Senhor, né? Eu sempre vou adorar o Senhor, e a gente acha que é mais fácil. Mas o Senhor disse, eu não quero que você adore, eu quero que você pregue. E o Senhor foi usando profetas, foi levantando para levantar. E eu me lembro que tinha passado um tempo, e o meu esposo, por mais que nós estávamos na bênção, o meu esposo começou a querer barrar de novo, né? E eu me lembro que eu falei assim, não, agora eu já tinha as ferramentas certas, já tinha as armas certas, já tinha passado. Depois que eu tinha chutado o balde, vi quanto que é difícil catar tudo de volta e colocar no balde. Eu falei assim, agora não. Porque, irmão, chutar o balde às vezes é fácil, você chuta, vira as costas. Só que depois, quando o Senhor diz, volta, vai pegar o balde de volta, é difícil juntar tudo de volta. Juntar um chamado, juntar uma família, juntar a sua honra, juntar tudo e colocar no balde de novo, a credibilidade, tudo que você aprendeu, colocar tudo ali no balde de volta. Isso é difícil. E eu me lembro que eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, então a partir de hoje, Jesus, se o meu esposo vai cair tudo sobre as costas dele, Senhor. Eu falei assim, vou me ajoelhar. Eu falei assim, você não quer que eu pregue mais? Eu não vou pregar então. Não, mas eu não disse isso. Não, a partir de hoje, é hoje que nós vamos fazer uma aliança com Cristo. Se você não quer que eu pregue mais, eu não prego mais. Mas tudo aquilo que o Senhor ia cobrar de mim, o Senhor vai cobrar de você. E me ajoelhei dele, não, levanta. Vai fazer a obra do Senhor, vai fazer a obra do Senhor, vai fazer a obra do Senhor. Hoje o meu esposo é uma bênção, ajuda no evangelismo, amém, ajuda a dirigir os cultos no lar, me acompanha quando ele pode. O Senhor tem um chamado lindo na vida dele, foi fiel, foi valente, e a minha casa está de pé para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Fácil não é nossa caminhada, não, mas a gente continua vivenciando milagres na presença do Senhor, né? E hoje eu trabalho no hospital, como eu já disse para a irmã no comecinho, tem coisas que o Senhor nos permite ver. Pessoas com um atestado de câncer, prestes a morrer, e o Senhor tirar do hospital e levar para casa vivo. Pessoas com estado Teve uma jovem no ano de 2014, que foi quando eu entrei no hospital. Essa jovem, ela já estava em cuidados paliativos, e eu me lembro dela contar que o médico tinha dado alta para ela e ela estava curada. Eu me lembro que foi uma alegria tão grande quando alguns pacientes a gente vê o Senhor trabalhar dessa forma, porque eu sei que o Senhor ele é o que cura câncer. Eu sei que o Senhor é o que salva. E é isso que eu prego, e é isso que eu vivo para a glória de Deus. Uhum. E hoje eu trabalho no Hospital Erasto Gettner, né? Convivo com pessoas com essa debilidade, e da mesma forma que o Senhor me usa lá dentro, o Senhor também me usa para trabalhar na obra dele lá fora. Então é uma conjunção, né? É uma conjunção. Sempre não é só com o microfone, mas é nos bastidores, muitas vezes, que a gente vê Deus levantar, que a gente vê Deus sarar, que vê Deus salvar. Isso é um pouco resumido, algumas coisas, né, da nossa vida, mas eu creio que o Senhor pode edificar a tua vida, que ainda há esperança. Eu sempre acredito nessa palavra. Quero deixar um versículo que está em Efésios, capítulo 3, verso de número 20, que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, além, abundantemente, daquilo que pensamos, daquilo que pedimos, em poder e em glória. É nessa palavra que eu deixo, essa palavra que eu creio, que o Senhor, ele é poderoso. Em 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 14, se eu não me engano, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Ainda há esperança. E hoje eu sou vó, né? Não da minha filha ainda, que o Senhor está trabalhando ainda no vaso, mas do meu filho. E sou muito feliz
pelo que Jesus fez na minha casa, né? Quando eu estava separada, muitos diziam assim para o meu esposo, eu me lembro, larga a mão, para de orar, vai ser feliz, porque o mundo lá fora, ele materializa a felicidade em relacionamento, mas nossa felicidade está em Cristo Jesus. O mundo lá fora materializa a nossa felicidade num bom emprego, mas a nossa felicidade está em Cristo Jesus. O mundo lá fora, ele materializa a felicidade no dinheiro, mas a nossa felicidade nunca foi nessas coisas terrenas. Se nós pensarmos nas coisas terrenas, nós somos mais miseráveis dos homens. Né? E a Bíblia vai nos dizer, né, que nós devemos pensar em todo tempo, né, buscar ao Senhor em todo tempo. E eles olhavam, meu esposo diz, para de sofrer, vai ser feliz. Ora, o Senhor te dá uma nova mulher, uma outra esposa, né? Mas meu esposo, ele ouviu a voz de Deus e eu louvo a Deus que ainda existem mulheres e homens que ouvem a voz do Espírito Santo. Ainda existem pessoas que não desistem de nós, né? A minha família não desistiu de nós, a minha igreja não desistiu de mim, a minha família não desistiu de mim, meu esposo não desistiu de mim. E hoje eu vim aqui para te dizer, não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista dos teus projetos. E eu deixo essa mensagem, esse testemunho para você que está me ouvindo, que o Senhor abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém, irmã? Que lindo testemunho. Amém. Que o Senhor, né, possa alcançar vidas e saber que ainda há esperança. Mesmo que o vaso esteja quebrado, a gente junta os caquinhos e entrega na mão dele e ele restaura. A minha casa é um exemplo para a honra e glória do Senhor. Amém. Considerações finais? Agradeço a Deus em primeiro lugar, tributo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ao Senhor que me salvou, a Ele eu dou toda a gratidão. Agradeço ao meu esposo, à minha família, à minha mãe. Minha mãe também se chama Ivone. Agradeço à minha mãe, por isso que toda hora eu lembro do seu nome. A minha mãe. Agradeço à minha família em si, aos meus filhos, que eu amo. E a você por ter me dado essa oportunidade. Que o Senhor abençoe você. Amém. E a sua casa. Amém. E que as promessas do Senhor sejam fiéis na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço. Amém. Gratidão a Deus por mais esse testemunho. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. E agora a irmã Márcia estará orando por mim e por você, abençoando as nossas vidas. E se você está passando uma situação difícil, talvez uma separação conjugal, talvez uma enfermidade, olha quanto testemunho ela deu aqui, da filha no vícios, quantas pessoas estão viciadas. Você que está com a depressão, talvez fechada num quarto, numa sala, escuro, creia que o Senhor é a solução por seus problemas. Ele é especialista em todos os problemas. Não tem problema que ele não faça, que ele possa entrar e solucionar para você. Deus pode fazer uma nova história na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui, trazendo testemunhos para você se identificar e saber que tem um Deus que cuida de você. Não é verdade, Márcia? Amém. Assim como cuidou de você, vai cuidar deles também, né? Jesus. Que a melhor Deus... coisa é fazer aliança com Cristo. Ah, não tem. Não tem. Amém. É o nosso protetor, aquele que quando nós estamos dormindo, ele está cuidando do nosso sono, ele está nos dirigindo nossos pensamentos, cuidando da nossa família. E a Márcia estará orando agora. Eu quero te agradecer, Márcia, por aceitar o nosso convite. Eu não conhecia ela, mas ela conhece todo o pessoal que já esteve aqui no canal. Que lindo. A Márcia prega a palavra do Senhor. Se você quiser convidar a Márcia, né? Ela, com certeza, se ela puder, ela vai ministrar a palavra na sua igreja. Depois nós vamos colocar o teu Facebook, né, o Instagram. Aí vocês entram em contato com a Márcia, tá bom? Amém. E que Deus venha te abençoar, você, a sua família, o seu trabalho, que é onde você trabalha. Eu já estive no Erasto. Eu cuidei da minha mãe lá no Erasto. A gente falava muito de Jesus lá dentro. É um lugar fácil, não vou dizer que é fácil de falar de Jesus, mas as pessoas aceitam pela situação que está vivendo, né, Márcia? Eu imagino como que vocês trabalham lá. É lindo de ver o trabalhar dos enfermeiros, dos médicos.
E eu agradeço a Deus, porque o tempo que eu estive lá, eu fui muito bem cuidada com a minha mãe, com amigos que estão se tratando lá, e que Deus venha abençoar. E não esqueça, quando você for orar, ora pelos nossos enfermeiros, essas pessoas, a gente, né, que está nos abençoando lá, dando a sua vida por nós ali, muitas das vezes, né? Chega uma família sofrida, e você tem que sorrir, né, muitas das vezes, né? Isso me comove, porque eu já estive lá dentro. Mas que Deus venha te abençoar, Márcia. Que Deus te cuide naquele Amém, lugar, te Jesus. proteja, que os anjos acampa lá, os anjos do Senhor a cuidar de vocês lá naquele lugar. Amém, Jesus. Amém? Amém. Você vai estar orando por Amém. nós agora e logo em seguida encerraremos o nosso Amém. testemunho. Senhor, Pai querido Deus, te louvamos, Senhor, por essa tarde maravilhosa na Tua Amado presença. Espírito Santo. Senhor, queremos pedir, Senhor, por cada um, Senhor, que vai estar Gratidão, ouvindo, Senhor, Senhor, essa gratidão. mensagem, ouvindo esse testemunho. Senhor, cremos, Senhor, que o Senhor pode visitar essa Espírito de casa. Deus. Cremos que o Teu Espírito Santo pode visitar essa vida, Visita Senhor, mesmo, seja Senhor, ele que esteja em transforma, casa Senhor. ou no hospital, Pai, Olha esta ou, mulher que papai, está ouvindo perambulando, este mas que o homem, Senhor Jesus. possa, Senhor, agora Eu creio no visitar, milagre Senhor. dessa Eu creio que o pessoa. Senhor possa curar, Senhor, de Sim, meu todo e Deus. qualquer Sim, tipo de Jesus. enfermidade. Cura Visita mesmo, este Senhor. lar, visita essa Senhor. família, Senhor. Salva, liberta, Visita este transforma, casamento, Jesus. Senhor, que haja salvação, que haja paz Jesus, nessa tudo casa, está diante que de haja Ti no refrigério, Teu que haja controle, esperança, Senhor. E Pai. nós Eu cremos, oro, Senhor Nós amado, por cremos, cada Pai. um, Pai, que vai Sim, estar, Jesus. Senhor amado, ouvindo, seja um pedaço, seja o testemunho completo, que o Senhor venha edificar. Pai, Sim, também meu oro pela Deus. vida da irmã Ivone, Sim, pela Jesus. casa dela, Senhor. Pai, que o Senhor venha concluir as Tuas promessas, dando graça, saúde, Senhor, preparando, Senhor, o que ela Sim, precisa. Eu Jesus. sei que Tu és, Pai, o protetor dela, o cuidador, Sim, Pai. meu Deus. Abençoa, Sim, Senhor, Jesus. esta obra, Senhor, que essa obra possa, Senhor, ir, Pai, em lugares, Pai, que Sim, nós não meu temos Deus. nem dimensão, Pai, mas que o Senhor Sim, possa Jesus. levar a nossa imagem, levar a nossa voz para Sim, meu edificar Deus. vidas, para salvar, e Pessoas que o possam mundo se possa ver edificar. que o Senhor vive, que o mundo Jesus. possa ver que o Senhor Aleluia. salva, Pai, todo aquele que se Sim, chega a Jesus. Ti, Pai, de Sim, meu maneira Deus. nenhuma o Senhor Sim, lança Jesus. fora. Pai, E nós fica a minha cremos em Ti, gratidão meu neste Pai. momento, Pai. Sim, Eu Jesus. oro e intercedo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Fique na paz do Senhor. Jesus te ama e nós também. Amém.